Chegou a hora da gente conversar sobre aquilo que todo pai ou todo responsável financeiro já parou para se perguntar. Será que vale a pena ou não vale a pena colocar dinheiro na mão de jovens, de criança, de adolescentes? Hoje o assunto é mesada. Então, à medida que a gente vai avançando nessa aula, eu quero que você pense em algumas pessoas para quem você pode mandar esse vídeo por WhatsApp ou para quem você pode mandar esse vídeo por Messenger aí, beleza? Para que você faça esse vídeo chegar nas pessoas certas, mas principalmente que você aplique ele na sua vida, se for o caso de você ter algum dependente aí, uma criança, um adolescente, um jovem que seja, que precise de uma mesada ou que já tenha levado você a se perguntar, caramba, vale a pena ou não vale a pena colocar dinheiro na mão dessa pessoa? Pra gente começar aqui, a primeira coisa que você tem que responder, e já começa anotando isso daqui, tá certo? Em algum lugar ou gravando isso daqui pra anotar depois. A primeira coisa que você tem que responder é, eu tenho dado bons exemplos financeiros? Por quê? Não adianta dar mesada sem dar bons exemplos financeiros. Quando eu era moleque, o meu pai, ele sempre deu muitas dicas financeiras pra gente, principalmente porque existia uma grande diferença entre a vida financeira do meu pai e a vida financeira da minha mãe. A vida financeira da minha mãe era um pouco mais bagunçada, um pouco mais conturbada, e a vida financeira do meu pai era um pouco mais estável. Então meu pai, ele tinha e detinha alguns conhecimentos teóricos, beleza, sobre finanças, que ele fazia questão de passar para os filhos. Conhecimentos que ele sabia que eu não poderia aprender com a minha mãe, por exemplo. Agora, na prática, diversas vezes eu vi o meu pai, o mesmo pai, que pegava um cartão e dizia para mim que aquele cartão era um dinheiro de plástico, e eu falo isso tranquilamente, tá certo? Você pode ter muita certeza que meu pai é um cara muito bem resolvido, ele sabe que eu vou usar isso daqui como exemplo, e eu sou um dos caras mais orgulhosos do mundo do meu pai pela mudança que ele causou na vida financeira dele, que ele vem causando, progredindo. Então fica muito tranquilo com relação a usar meu pai como exemplo. Enfim, meu pai pegava o cartão de crédito e falava pra mim assim, cara, isso daqui é um dinheiro de plástico. Significa que se você usar esse dinheiro daqui, esse cartão de crédito daqui, você vai estar usando um dinheiro que não é seu, um dinheiro que é do banco, que o banco vai estar emprestando pra você. Se você deixar de pagar na data, enfim, ele deu toda a aula sobre cartão de crédito. Agora, diversas vezes, muitas vezes mesmo, eu entrava no quarto do meu pai tava com um cartão de crédito apoiado na telinha do computador, beleza? E fazendo alguma compra online em e-commerce, alguma coisa pra dentro de casa, alguma coisa com significado, ele tinha todas as justificativas do mundo. Mas, independente do que ele tava falando, desde moleque eu via meu pai gastando aquilo. Em menos de 2 anos que eu comecei a colocar minha mão no meu primeiro saláriozinho, o que aconteceu? Na hora que eu comecei a agir com o meu dinheiro, eu me endividei em menos de 2 anos. Uma dívida 6 vezes maior do que eu estava ganhando na época, depois de 2 anos. Então, é muito interessante você parar para analisar que a moral financeira e o exemplo financeiro, ele educa muito mais do que aquilo que você fala e do que aquilo que você acha que você sabe e que você acha que está transmitindo como conhecimento. O exemplo transmite muito mais. Uma mesada sem bons exemplos pode ser algo que vai prejudicar o desenvolvimento da vida financeira daquele jovem, daquela criança, daquele adolescente. Eu vou chamar de dependente financeiro seu. Então, o que você precisa ter em mente antes da gente começar essa aula daqui? Se você não vem dando bons exemplos na sua vida financeira na prática, não é aquilo que você fala, não é aquilo que você sabe, beleza? Não é o seu conhecimento, é a sua prática, o seu exemplo no dia a dia, a sua finança aplicada no dia a dia. Se você não vem dando bons exemplos, não é a hora de dar mesada ainda. Vamos conversar então aqui sobre o significado da mesada. Quando eu estava fazendo pedagogia na faculdade, existia uma matéria que eu gostava muito, que era a sociologia da educação. A sociologia da educação nada mais é do que a forma que a sociedade influencia na educação, nos processos educacionais e vice-versa, a forma que a educação influencia na sociedade, a forma que os processos educacionais influenciam na sociedade. Bom, uma coisa que você precisa entender muito é que a nossa sociedade, independente se você gosta disso ou não, se você aderiu a esse movimento ou não, a nossa sociedade é uma sociedade de consumo. E a mesada nada mais é do que justamente uma ferramenta, um subterfúgio para que crianças, adolescentes e jovens, ou seja, faixas etárias que ainda não possuem uma moral financeira, mas faixas etárias que já foram atingidas socialmente pelo consumo, comecem a efetivamente consumir. É o seguinte, a sociedade consumista, ela influencia essa faixa etária, que ainda não tem moral financeira para consumir, para que eles possam começar a consumir. Então você tem brinquedos para essa faixa etária, tem propagandas para essa faixa etária, tem publicidades para essa faixa etária, e abrindo um parênteses aqui, é por isso que é importante você ser tão atento àquilo que você está consumindo, atento não só à publicidade em si, mas também a vídeos no YouTube. O que você está ouvindo? O que é o título? O que é a pessoa que está por trás daquilo que está te falando? Qual é a conduta dela? Quais são os resultados dela? Ela vive aquilo que ela fala? A publicidade é a mesma coisa. O que ele está querendo me passar? Quais são os gatilhos que ele está usando? Quais são as formas que ele está usando para me influenciar? Se você não souber consumir uma publicidade, dificilmente o seu filho saberá consumir uma publicidade. Se você é um cara consumista, facilmente o seu filho, o seu dependente financeiro, aquela pessoa para quem você pode ser exemplo de uma vida financeira bem educada, e você vai ser um
mau exemplo de uma vida financeira bem educada, beleza? O que você vai fazer, cara? Você vai entender que a mesada, ela é uma simulação, ela é uma ferramenta que sim, permite que jovens, crianças e adolescentes entrem na fase de consumo. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade consumista e dessa forma, uma das partes do processo educacional, ou seja, de preparar aquele dependente financeiro para uma vida financeira equilibrada, é sim dando para ele esse dinheiro, esse potencial de compra para que ele possa viver uma vida aí dentro, lógico, né, respeitando as suas limitações com relação à idade principalmente, tá? Uma vida aí de consumo e começar a consumir. Pedro, isso é bom ou isso é ruim? Cara, isso é bom e é ruim ao mesmo tempo. Por quê? Ele é ruim a partir do momento que você entende que a mesada é justamente aquilo que eu acabei de falar. Ela é totalmente influenciada por uma sociedade consumista. Ela nada mais é do que uma ferramenta para que uma pessoa de uma faixa etária que talvez não precise consumir, não precisa, deveria focar em outras coisas e tudo mais. Por quê? Porque não ganha dinheiro, quem não ganha dinheiro não tem que consumir. Você mete o braço onde você alcança. Se você não tem dinheiro, você não compra. Ponto. Ele acaba permitindo que essa faixa etária da sociedade aí acabe antecipando essa fase de consumo, beleza? E por isso ele é ruim. Agora ele é bom. Por quê? Porque se a gente já vive numa sociedade consumista, independente se você gosta disso ou não, eu sou um dos caras que não gosta disso, beleza? Mas se você gosta disso ou não, a gente vive numa sociedade consumista. Então o que acontece? A gente precisa que esses jovens, que esses adolescentes, que essas crianças também desenvolvam algumas habilidades com relação a finanças, também desenvolvam algumas habilidades com relação a dinheiro. A gente não quer largar eles no mundo financeiro da mesma forma que talvez você tenha sido largado sem nenhum tipo de instrução na sua educação financeira. Na prática, então, qual é a melhor maneira de você obter o melhor resultado na mesada? Simples. Se você não viu, a gente sempre deixa os cards aqui, beleza? Aqui em cima, no YouTube, com os 5 últimos vídeos que a gente botou no canal. Nesse sábado, como todo sábado, a gente colocou uma Masterclass, que foi uma aula inteira sobre como você pode fazer dinheiro a partir do seu potencial de compra, ou seja, como fazer dinheiro usando o seu dinheiro, tá certo? E dessa forma você vai entender ali o fluxo do dinheiro. Pra você entender, eu vou passar aqui resumidamente, mas eu aconselho fortemente que você tire um tempo bom para ver não só essa aula, como todas as aulas que vão lá aos sábados, todas as Masterclass. Quando você entende aqui que ele é uma simulação, então, do potencial de compra, você entende que você é como se fosse o empregador pagando alguma coisa para essa criança, para esse adolescente, para esse jovem, para esse dependente financeiro seu. Então, quando você tem esse primeiro estágio, que é o estágio de você estar fazendo esse movimento de colocar dinheiro na mão de uma outra pessoa, de um outro CPF, você tem que entender o que está por trás desse movimento e qual é a melhor forma desse movimento ser feito. A melhor forma desse movimento ser feito, de forma resumida aqui, porque a gente deveria abordar esse assunto de uma forma mais específica, como eu faço com os meus alunos, com os clientes, mas de uma forma bem resumida aqui, a melhor forma de você fazer esse movimento é justamente tendo um motivo por trás disso. A criança, o adolescente, o jovem, ele precisa ter um motivo pelo qual ele está recebendo a mesada. Então esse é o primeiro ponto. Deixe claro por que ele está recebendo. Quando você recebe seu salário, quando você recebe seu rendimento, quando você recebe o dinheiro que você recebe da sua lucratividade mensal aí, você sabe muito bem da onde veio aquele dinheiro, por que você ganhou ele. A mesada, ela tem que começar desse ponto. O segundo ponto qual é? É o mesmo ponto que a gente viu no vídeo de sábado, na nossa Masterclass de potencial de compra. Digita aí, potencial de compra e universidade financeira, tá? Qual é o segundo ponto? O uso desse potencial de compra. Então você deu dinheiro, mas ao mesmo tempo que você é um empregador que dá o dinheiro, você também é o educador financeiro dentro da sua casa. Eu não vou conseguir atingir ainda, eu espero que a Universidade Financeira lance uma universidade financeira para crianças, universidade financeira kids, qualquer coisa assim, mas ainda não consigo atingir aqueles jovens, aqueles adolescentes, aquelas crianças que estão sob a sua responsabilidade. Então, é muito importante você entender que dentro da sua casa você é o educador financeiro, para os seus sobrinhos você é o educador financeiro, para os seus filhos, para os seus netos, enfim, e por aí vai. Então, qual tipo de exemplo você quer ser? A partir do momento que você é o entregador também desse dinheiro, você é o educador financeiro e você tem que se posicionar nesse uso do potencial de compra. Como eu me posiciono na prática, Pedro? Primeiro, pelo exemplo. Você vai dar um bom exemplo na sua vida financeira de uso do seu dinheiro, do uso do seu potencial de compra e ao mesmo tempo você vai ensinar para ele como funciona o melhor uso do potencial de compra para ele. Como é que você vai fazer isso na prática? Eu vou destrinchar esse segundo ponto, tá? Como é que você vai mostrar na prática como é um bom uso do potencial de compra para aquela criança, para aquele adolescente, para aquele jovem? Simples. Você vai definir com ele aquilo que é importante para ele. Você vai definir com ele aquilo que ele gostaria de gastar o dinheiro dele. E você não só vai definir o que, você vai definir também o quanto custa e em quanto tempo ele quer gastar o dinheiro dele. Por quê? Porque não é só dar o dinheiro e esperar as coisas acontecerem. Porque se você esperar as coisas acontecerem na mesada, você só dá o dinheiro mensal e pronto, a sua obrigação já está concluída. Tá errado. Por quê? Porque você vai deixar ele na mão do sistema, você vai deixar ele na mão da sociedade consumista. O que vai acontecer? Ele vai começar a consumir por impulso cada vez mais rápido. Então, à medida que você dá a mesada
e ao mesmo tempo você entra junto com uma gestão ativa daquele dinheiro ali, auxiliando ele, não sendo um pé no saco dessa criança, desse adolescente, desse jovem, que ele quer o mínimo de opinião possível. Então, da forma que ele gosta, com exemplos do dia a dia dele, defina coisas que tenham significado para ele, quanto custam essas coisas e em quanto tempo ele quer obter. Trabalhe sempre puxando o máximo possível para o longo prazo. Por quê? Porque essa é uma faixa etária onde, se eles não começarem a olhar para o longo prazo hoje, eles vão enfrentar os mesmos sintomas que a nossa geração está enfrentando, que é o quê? Que é a insegurança, que é a incerteza, que é o medo com relação ao futuro, que é o despreparo com relação ao futuro e que vem trazendo diversas mazelas e até patologias dentro das nossas vidas pessoais. Então, você deu o dinheiro, você é um bom exemplo sobre o uso de potencial de compra. Não só é um bom exemplo, como você também auxilia ele para fazer o melhor uso do potencial de compra a partir das coisas que têm significado para ele, focando sempre no longo prazo. E aí então você entra no terceiro ponto. O terceiro ponto qual é? Você vai mostrar para ele como ele pode organizar esse potencial de compra dentro de um fluxo de dinheiro que faz sentido, que é ganhar dinheiro, usar bem esse dinheiro, acumular esse dinheiro. Depois, esse acúmulo aqui de capital, você multiplica, você deixa ele lá trabalhando, à medida que você está trabalhando, acorda todo dia de manhã para trabalhar, como a gente falou na aula sábado. O seu dinheiro também acorda todo dia para trabalhar, beleza? Depois de você acumular ele, você já começa a investir. E em último lugar, você pode então começar a desacelerar a sua fonte de renda, porque o seu capital que está sendo investido já está aumentando. Então você entendeu esse fluxo e você vai passar para ele com muita calma, respeitando também a personalidade dessa criança, dessa adolescente, desse jovem, tá? Por quê? Porque, cara, com certeza, qualquer pessoa tem hábitos de consumo diferentes dos seus, beleza? Então elas não vão ter as mesmas prioridades que você. Não espere isso, ainda que seja seu filho, seu neto, seu sobrinho. Não espere que ele tenha as mesmas prioridades com dinheiro que você. Respeite as fases dele, mas esteja como um bom exemplo. Deixe que as suas atitudes falem por você. E eu acho que esse é o processo que você precisa entender sobre mesada agora. Se você fizer isso sobre mesada agora de uma forma inteligente, não, mas de uma forma sábia, ou seja, utilizando realmente os padrões, utilizando realmente os contextos, não da forma que a teoria manda fazer, não da forma que a regrinha manda fazer, mas da forma que aquela pessoa demanda que você faça. Ou seja, como é que eu vou educar financeiramente aquele dependente financeiro meu? Cara, quem é esse dependente financeiro seu? Quais são as coisas que ele gosta? Quais são as comunidades que ele está inserido? Quais são as tribos que ele frequenta? Os assuntos que ele vê vídeo no YouTube quando você deixa ele de bobeira? Quais os assuntos que ele gosta de ler, de pesquisar, de falar sobre? Usa tudo isso ao seu favor na hora de educar financeiramente um mancebo desse daí. Então, cara, é basicamente isso que eu tinha pra falar com você sobre mesada. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas eu espero que você tenha gostado bastante dele. Não esquece de compartilhar esse vídeo, deixa o seu like, sempre o seu feedback, tá? Eu faço questão de, ao máximo, acompanhar o crescimento financeiro de vocês aqui nos comentários, então sempre estejam comentando para que eu possa guardar o nome de vocês e a gente se encontrando. Na maioria dos vídeos daqui pra frente eu vou poder acompanhar o crescimento financeiro de vocês e eu gosto de fazer esse acompanhamento. É algo meu, é assim que eu também ganho a vida, mas eu gosto de fazer esse acompanhamento independente se ele vai ser de graça aqui no YouTube ou depois em qualquer momento da sua vida quando você estiver um pouquinho melhor preparado financeiramente. Um forte abraço pra você e a gente se vê no próximo vídeo da Universidade Financeira. Tchau, tchau.